E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Felipe Batista e hoje eu resolvi me desafiar um pouquinho e fazer um conteúdo em vídeo, né? E aí, para fazer esse conteúdo em vídeo, eu tava pensando em criar uma aplicação, uma coisa que eu tô aprendendo muito, que é a aplicação em React Native, né? Uma aplicação que vai rodar no dispositivo móvel, primeiramente no Android, né? Porque eu não tenho dispositivo iOS, mas também se fosse o mesmo código, rodaria no iOS, certo? Então, para fazer, eu escolhi um programinha bem simples, vai ser uma calculadora de IMC, então vou tentar fazer o mais simples possível. E aí a última etapa do meu código vai ser dar um corpo a mais nesse aplicativo para ficar valendo, né? Então, inicialmente vai ser tudo bem simples. Eu já estou aqui na telinha do Expo, aqui, vocês já estão vendo aí. O que é basicamente o pacote que eu vou estar usando para criar a aplicação React Native. Por que eu vou utilizar o Expo? O Expo tem várias facilidades, né? Eu não vou estar usando nada muito exclusivo que eu precise usar o React Native para estar trabalhando com questão específica do dispositivo, né? Vou trabalhar com input, enfim, vai ser uma coisa bem simplesinha mesmo. Então, o Expo, ele vai conseguir me dar esse suporte que eu preciso. Hoje a brincadeira, então, é criar um aplicativo, né, que calcula o IMC. Então, galerinha, eu fiz uns estudos aí, uns cortes e tudo mais. Instalei o Expo de novo, que não estava instalado realmente. E aí, para poder rodar, eu precisei rodar esse código aqui, ó, Set Execution Policy Bypass Scope Process. Ele vai deixar eu executar os scripts apenas nessa execução para eu poder, enfim, executar outros scripts que não são do PowerShell. Da onde que eu tirei isso, cara? Eu uso essa colinha aqui do chocolate, que é uma extensão que eu uso no PowerShell. Então eu vejo qual que é a política de execução dele. E aí, se ele for restrito ou all-signed, que permite só os aplicativos de PowerShell assinados, né? Então eu seto esse bypass aqui somente para o processo que eu vou executar. Até porque o resto, depois eu não vou precisar, talvez eu não precise dele, mas se eu precisar, eu posso executar esse comando de novo aqui e iniciar a instalação do nosso app. Beleza? Aí ele pede como que a gente vai fazer. Cara, eu vou fazer o blank normal aqui, porque eu quero, tipo, o mínimo mesmo possível. Não quero me preocupar com TypeScript, nada por enquanto. Talvez na segunda etapa eu migre para TypeScript, alguma coisa assim. Mas eu vou deixar instalando ali e terminando, eu já retorno aqui com vocês para a gente dar início ao nosso processo aqui, beleza? Voltando aqui então, instalou o nosso projeto de Expo, a gente dá o CD IMC, tá? A gente está na pasta do projeto e agora para continuar a execução do projeto eu vou usar o code ponto, que vai nos abrir o nosso editor Visual Studio Code, tá? Esse aqui eu já posso fechar, até porque aqui com Ctrl Shift eu tenho um terminal para a nossa aplicação, tá? Eu acho que eu dei um Ctrl Shift em outro lugar aqui. Vamos de novo. Aham, agora sim. Vamos aumentar. Vamos ver aqui. Mais 2 dedinhos, tá bom? Mais um. Vocês conseguem ver aí bem? -1, acho que assim fica legal pra gente começar, tá? Vou iniciar aquele yarn start. Yarn start para a gente ver funcionando a nossa aplicação rodando, certo? Vamos ver aqui o que vai acontecer. Eu acho que eu tenho aqui também o aplicativo, vamos ver. Ainda não tem aplicativo, mas você vai na loja de aplicativos, certo? Para rodar esse aqui. E você baixa lá o Expo Go, ou Expo só, ele vai aparecer esse app aqui, ó, tá? Você baixa ele, instala, e aí ele tem uma câmerazinha que você lê esse QR Code aí que está na tela. E aí ele vai carregar seu aplicativo no dispositivo físico, ou você pode rodar também no emulador. Como eu estou gravando aqui e o computador não é lá essas coisas, então eu uso um dispositivo físico e outra já vai me dar o feedback do real mesmo. Inclusive,
esse modelo que eu uso aqui, ó, ele tem uma particularidade que a câmera é bem no meio da tela aqui, então eu já posso até ver isso acontecendo aqui, entendeu? Tratar essa particularidade aqui, que por exemplo, esse meu outro dispositivo aqui, deixa eu ver se está ligado, ó, esse outro dispositivo não tem, é apenas a telinha. Então, essas variações é legal a gente começar a pensar quando desenvolve, né, para poder então chegar ali no aplicativo final. Mas beleza, isso aí é um detalhezinho que a gente consegue resolver, né? Esse detalhe da câmera, por exemplo. Mas vamos ver, Expo, abrimos, vamos escanear aqui o QR Code. Nos momentos que tiver a tela aqui, eu vou tentar gravar a tela do celular, ok? Expo Go, Home, olha aqui, ó, mudou bastante já. Scan with Code, permitir o uso durante o app. Vamos escanear aqui. Já foi. O scan dessa câmera é muito bom. Tá? Aí vocês já podem ver ali que no terminal já está buildando aqui para nós o aplicativo. Tá? Eu não estou gravando nada ainda aqui, porque ele não vai interferir na execução ali. Ele vai apresentar só uma telinha bem simples. E eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos só esperar ele carregar. Para vocês verem enquanto está carregando aqui, ó. Telinha branca, aqui tem um símbolozinho. Tá? Vamos lá. A princípio ainda não temos nada demais. 100%. Carregou. Aqui, ó. Um avisozinho do Expo, que é a primeira vez que estou logando ele. E aqui está a mensagenzinha. Então, basicamente ele está ali, open up your app.js to start working on your app. Beleza, pessoal, eu consegui fazer uma ligaçãozinha aqui. Aqui está a tela do celular aqui para a gente ver, tá? Acompanhar. Deixa eu jogar aqui do ladinho, certo? Aqui está no meu terminal rodando. E aqui é exatamente o código que está rodando. Um detalhezinho, como vocês podem ver aqui em cima, ó, a minha câmera é bem nessa parte. Ó. Então a minha status bar ela é um pouco maior que a convencional, certo? Então tem esse detalhezinho que a gente vai dar uma olhadinha rápida ali. Mas é só para vocês terem uma noção de que cada dispositivo ele tem essa diferença. Sem falar no tamanho todo da minha tela aqui, né? Beleza? Tá rodando aqui nossa aplicação aqui no Expo. Tá? Já posso fechar aqui. Esse carinha ele vai abrir de tempos em tempos quando a gente reiniciar o nosso Expo. Tá? Ele está rodando aqui, ó, ele já diz até o nome do meu aparelho que está rodando, certo? Aqui eu posso dar um toggle aqui com Ctrl aspas e aí ele fecha, e aqui a gente tem o nosso app.js, tá? É basicamente, né, a estrutura do React, que é uma função principal, que é o app, que está executando. No React Native a gente tem o Style Sheet, que ele proporciona para que a gente crie como objetos, né, a gente pode criar como objetos as mesmas classes do JavaScript. Só que em vez de um tracinho, por exemplo, o background color seria aqui, ó, background tracinho color, eu faço com o camel case, né? A primeira, no caso, minúscula, e a segunda maiúscula, colocando nesse formato aqui, a line items, tudo com a letra maiúscula. Por padrão, todos os boxes do React Native já são display flex, por isso que aqui ele está usando o flex 1 para ocupar toda a área aqui, tá? Nessa nossa view. E o React basicamente ele pega esses nossos componentes do estilo HTML, digamos assim, né, para ser bem simples, e ele, por baixo dos panos, ele vai traduzir isso num componente nativo. E aí é que a magia acontece, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui fazendo a nossa brincadeira acontecer. Então, para a gente fazer... Aqui já recebemos até uma notificação aqui, ó. Para a gente poder começar a aplicação, começar a fazer do jeito que eu prevejo, nós vamos precisar saber algumas informações do usuário, né? Principalmente altura e peso.
e o gênero do usuário, tá? Então, vamos começar colocando aqui algumas informações, tá? Então, deixa eu pensar como é que eu posso fazer. Do React, eu tenho um text. Text input, se eu não me engano é esse cara aqui. E aí eu tenho meu text aqui. Então vamos colocar ele aqui. Só que para eu poder ler, eu preciso criar variáveis. E aí, obviamente, no React a gente trabalha com status, né? Então eu vou criar aqui const. Vamos usar o nome altura. Set altura, respeitando o padrão aqui. Use state. Beleza, minha USB dando pau aqui. Use state vazio por enquanto, tá? Eu preciso importar aqui, só que aqui o meu import está dando zoado, tá? Eu importo ele do React. Beleza. A partir desse aqui eu já vou pegar, copiar e colar aqui, porque eu quero acelerar um pouquinho. Eu vou botar peso, tá? E aí eu só boto o peso aqui em maiúsculo. E aí aqui o meu text input, ele pede alguns parâmetros, tá? É onChangeText, tá? É a função onChangeText. Essa função desse componente nativo, ela vai me retornar um valor, que eu vou chamar de text, certo? E esse valor eu preciso passar para dentro de uma variável. Então eu passo uma função de seta, uma arrow function. Eu não preciso desses colchetes porque eu vou usar direto aqui set altura. E aí eu coloco aqui o text. Aqui em cima eu vou usar como se fosse uma etiqueta, né, desse campo. Vou chamar ele de peso, né? Não, é a altura que eu estou usando aqui. Altura. Tá? Então aqui eu tenho a altura. Opa! Esse meu tecladinho aqui tá me sabotando. Value. A gente bota a altura. Tá? Eu acredito que isso aqui seja o mínimo para um componente funcionário. Deixa eu ver se ele tem mais alguma coisa aqui que a gente possa usar agora. Altura. Não tem label. Tá, vamos deixar assim por enquanto. E aí depois a gente entra na documentação e vê tudo que tem sobre ele. Tá? E aí, obviamente, peso, né? A gente bota aqui a mesma coisa, peso, e aí a gente seta peso. Já atualizou aqui, né? Se eu clicar aqui na altura em algum lugar aqui, ó, eu já consigo digitar, tá? Embaixo também. Só que tá passando algumas coisas. Por exemplo, é um campo de números, né? Eu não posso deixar passar, mas ele já está salvando nas nossas variáveis. Como que a gente pode ver isso? A gente pode copiar o text aqui, colocar aqui em cima. E aí a gente faz um negocinho aqui, ó. A gente bota as crases aqui, ó, e a gente vai ver o valor de cada uma das variáveis passando aqui na nossa telinha, tá? A gente bota a altura primeiro, depois do tracinho a gente bota o peso, salva. Ó, tá ali, altura e peso. Se a gente clicar aqui e começar a mudar, ele vai mudar ali em cima também, porque ele já está salvando os dados. Beleza? Então a gente já tem o campo e ele já está salvando os dados para nós. Nós vamos precisar saber se o gênero. Né? Eu falo gênero, mas basicamente se é masculino ou feminino. Tá? Então eu vou botar aqui, por enquanto eu posso setar ele como false, sei lá, para ser mais simples. Nós não estamos usando ele agora, porque agora nós vamos lá para documentação
do React Native, né? Para a gente aprender um pouquinho mais. Então vamos lá. Pessoal, voltei aqui, ó. Dentro da própria lib do React Native, a gente tem o switch, que basicamente vai fazer essa troca de informações. Opa, sacudi aqui. Ó, vocês podem ver o efeito dele, ó. É um componente nativo. Aqui eu posso setar as propriedades dele de cor e tudo mais, então vai ficar bem bacana aqui, ó. Eu copio ele aqui, tá? A gente solta ele aqui. Depois a gente muda as cores aqui. Eu preciso desse isEnable para saber. IsEnable true, false, show. E o toggle, essa função aqui, eu preciso pegá-la para poder mudar, tá? Aqui vai ser gênero, set gênero. E aqui embaixo isEnable vai ser esse cara aqui. E aí, é claro, conforme for mudando aqui, ele vai alterar para nós. Vamos voltar para o app. Tá? Opa, ele já falou, ó, não consegui encontrar o switch. Às vezes acontece disso na nossa vida, né, devs? A gente se esquece de declarar os componentes, mas tá aí, ó. Então aqui, ó, eu já tenho a orientação, no caso gênero, se é masculino ou feminino. Depois eu vou botar isso aqui. Ele já está salvando essa variável também, né? Quando eu faço esse toggle do switch aqui, ó, a função onValueChange chama esse toggle. Esse toggle pega o último status do gênero, que é falso, e ele altera para verdadeiro. Tá? O que mais que a gente pode fazer? Sim, vou tirar já essa visualização. Tá? A gente pode fazer um text aqui, ó. Deixa eu colocar aqui e aqui, tá? Porque o que eu vou querer fazer, ó? Vai ser, sei lá, vamos botar feminino primeiro e masculino segundo, tá? No HTML a gente gosta que ele fique tudo em uma linha só, né? Para eu ter no HTML esse tipo de comportamento, eu faço um div, né? Faço um div, coloco lá os estilos e, enfim, ali vai ficar. Aqui eu não posso usar o div diretamente, né? Mas eu uso o view, que funciona como se fosse uma div. Tá? Aqui provavelmente ele não vai ficar um ao lado do outro, talvez eu tenha que criar um estilo para ele, né? Mas eu já deixo ele preparado aqui. Tá? E aí, obviamente, vou precisar de um estilo e eu boto aqui input group sei lá, inventei agora. E aí aqui embaixo eu crio esse carinha, tá? Esse estilo. Flex direction, né? A direção do flex. Vírgula, enter, salvei. Tá ali, ó, masculino e feminino. Agora, conforme eu selecionar aqui, eu sei qual que vai ser o gênero que eu vou querer. Aí, claro, agora para alinhar isso aqui, eu copio esses dois aqui, que já está aqui, não preciso digitar. Estão bem alinhadinhos, certo? Então, deixa eu ver a thumb. Que é esse cara aqui? Vamos botar F00. Vamos ver. Isso. Então, aqui é o masculino, certo? Então, a gente bota esse cara aqui. Tá. Vamos ver umas cores aqui melhores para representar. Quando está true, no caso, né? Show. E aí a gente pega aqui rapidinho aqui, vamos ver. Pink, vamos colocar hexadecimal. FFC0CB, beleza. FFC0CB. E aí a gente copia aqui para não se perder muito. Deixa eu... Aí, ó. Perfeito. Nós temos o funcionamento, então, já do nosso input com um estilozinho básico, né? Básico.
E os nossos inputs, tá? Eu vou pegar um repositório aqui, que eu já tenho um estilo do input pronto, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que é, mas eu vou dar um jump cut aqui e já volto. Show, voltei aqui então, pessoal. Aqui a gente tem nosso input, tá? Ele tem uma altura, tá? De 54. O valor é referente a cada dispositivo. Nosso width eu botei 80% para não ocupar a tela toda, né? Ele já está alinhado ao centro aqui por causa do container, do estilo do container. Background color, que é a cor de fundo aqui, branco, né? Um border radius de 8, também tamanho do dispositivo. Justify content ao centro, para posicionar ele ao centro. Padding horizontal, né, que é o que ele vai fazer, ele vai diminuir na horizontal 16 para dentro da caixa, então você pode ver que o cursor está um pouquinho mais para dentro. Margem top de 4 para afastar um pouquinho do label que eu coloquei ali, da etiqueta desse campo. E aí depois border width e border color, que vai tratar do tamanho do contorno desse campo, certo? Então é bem simplesinho, só para a gente poder visualizar ele funcionando, tá? E agora, para a gente ter o cálculo, a gente precisa que o text input receba somente números, tá? Então vamos lá, calcular, ver na documentação do React Text Input como que a gente coloca apenas números. Então aqui no Android a gente tem essa propriedade no Android indiferente. A gente tem essa propriedade keyboard type, onde a gente pode forçar um tipo de teclado, né? Já vou colocar aqui. Então, os dois vão ser keyboard time igual a number pad. Tá. E exatamente como eu estava pensando, né? Agora que eu tenho somente o teclado numérico, eu estou aqui em cima, mas aqui tem o teclado, somente o teclado numérico. Olha aí, pá, beleza. Então, como eu tenho teclado numérico, tecnicamente eu não consigo digitar outra coisa, só números. Mas a gente pode validar também isso via aplicação para que não se tenha números, né? Eu vou dar um replace aqui, então ele vai tirar para nós aqui, ó, olha só, todos os dígitos do tipo número, né, dígitos dessa string, ele vai separar, e tudo que não for dígito ele vai substituir por um espaço vazio, ele não tem nada, então ele vai remover. Então isso aqui vai me garantir que eu sempre tenha na minha variável apenas números. Certo? Isso me garante que na variável tenha somente números. Apesar de que o meu teclado aqui, eu forçando o teclado também, mas nós temos um porém, porque, por exemplo, se eu estiver usando um teclado externo, eu vou poder digitar algum número. Então, para evitar isso, a gente já faz esse tratamento direto aqui. Então, se ele colocar alguma coisa, o próprio campo já vai limpar isso. Então, se eu botar um A, ele vai entrar e já limpa, entendeu? Então, eu garanto que o peso e a altura sempre vão estar certinhos, tá? Beleza? Agora a gente precisa, então, entrar na parte da estrutura, que é a nossa função, né? Executar a nossa função, para saber IMC. Para isso, a gente precisa de um outro elemento aqui chamado Touchable Opacity. O Touchable Opacity, basicamente, é o botão, certo? E aí dentro desse botão a gente tem que ter um text para escrever um texto e a gente vai digitar, então, calcular. Vamos ver como é que ele fica. Ah, sim. Não, já aqui, ó, já puxou. Ele está dizendo que eu não tenho este elemento aqui, mas se eu não me engano isso aqui não vem daqui. Deixa eu ver aqui. Exatamente. Esse web aqui, ele tá vindo errado que nem os outros, ó. Agora sim. Vamos ver. Agora eu preciso setar também o estilo para o nosso
Touchable Opacity, tá? Eu vou pegar um modelinho que eu já tenho pronto também, tá? Claro, ele já está ali, mas eu preciso de falar para ele, né, as características dele. E eu, se não me engano, é esses dois layouts daqui, tá? Deixa eu entrar aqui, vamos colocar aqui. Ele vai vir com uma cor amarela, se não me engano, mas é basicamente a mesma coisa do input, tá? Button Edge. Vamos tirar esse Edge aqui e deixar só Button. E aqui tirar o Edge e deixar Text. Olha só. Agora a gente vai aqui. Style igual styles.button. E o text, mesma coisa, styles.button text. Vamos salvar, pam, tá ali. Ó, e o legal, cara, é que ele tem esse efeito já do Android nativo, tá? Que é esse Touchable Opacity. Aqui eu vou botar 80%, tá? Para ocupar mais ou menos o mesmo tamanho. A altura eu vou botar 54 para respeitar aí o nosso padrão. Eu venho verde o botão até que tá bacana. Depois a gente pode fazer um estilo para esses textos também, tá? Vamos ver aqui. A gente já tem praticamente tudo pronto. E aí aqui no Android, né, no React Native, quando a gente desenvolve, né, a gente no React usa onClick, que é uma função que toda vez que a gente clica na DOM, ele vai executar alguma coisa que a gente mandar. No React Native é a mesma coisa, só que como nós estamos lidando com touch, né, a função ela se chama onPress, que é quando você aperta. Vocês podem ver que tem mais 3 funções ali, que é onPressIn, que é quando eu cliquei, e onPressOut, que é quando eu tirei meu dedo nesse momento, entendeu? Executa nesse momento. E tem mais uma função ainda que é o longPress, que é tipo, cliquei, fiquei um tempinho ali, e é isso aí. Então eu tenho várias funções para esse momento. Mas eu vou estar usando essa, tá? E aí tem uma coisinha legal aqui, ó, que eu posso fazer para vocês. Alert.alert. E aí eu dou um nome para minha janela de alerta e dou um outro que vai ser o conteúdo. Então, opa, e aqui mensagem. Tá, deixa eu ver se ele importou certinho o alerta lá em cima. Exatamente, trouxe errado. E aí a gente coloca o nosso alert ali. Olha que legal, o que acontece ao clicar em calcular. Pronto, tá a mensagem ali, ok? Eu posso também colocar outras opções, porque eu quero, isso já serve, tá? Mas eu posso colocar opções de ok, cancelar, posso criar meus botões ali dentro, a mensagem, enfim, eu tenho várias opções dessa biblioteca muito bacana. Mas beleza, isso aqui vai ser uma função onde eu coloco handle, calcular, e aí aqui em cima eu vou criar essa função, const handle, calcular, que recebe uma função de seta que vai executar alguma coisa aqui dentro. Tá? Que por enquanto a gente vai aqui para deixar esse camarada aqui. Tá? Beleza, vamos dar um enter aqui. Então nossa aplicação já está ficando nos conformes, né? Falta agora a questão matemática, tá? Então eu vou dar uma estudadinha nessa parte da matemática. A aplicação praticamente está concluída, tá? A parte aplicativa dela, digamos assim. Claro, a gente vai botar um BG aqui, vai botar o title, tem algumas coisinhas ainda, mas eu vou fazer agora, a próxima etapa, a parte matemática da brincadeira, beleza? Certo, pessoal, dei um tapinha aqui na fórmula, já vou mostrar para vocês como ficou a fórmula do IMC, certo?
Vocês já podem ver que eu botei também uma imagenzinha. Vou falar para vocês como é que eu fiz ali rapidinho, tá? Só para dar uma carinha um pouquinho mais bonita do que um fundo branco direto, né? Mas é um lipcódigo rapidinho. Não tem muito mistério na fórmula do IMC, mas basicamente o que acontece? Eu tô transformando o tipo texto em número aqui, tá? E aí eu estou pegando em centímetros, então eu divido por 100, né? Por que eu pego em centímetros? Uh, porque é mais fácil digitar, né? 185 e não tem a vírgula em centímetros. Então eu divido por 100, aí sim ele já vai ter o valor correto em metros aqui. Então tem esse tratamentozinho. O peso é a mesma coisa, não tem a vírgula, tá? Então eu boto em gramas no caso, né? E aí aqui a nossa continha básica, né? Então depois aqui eu pego pelo gênero, certo? Que a gente definiu antes, masculino e feminino. Se for masculino, ele vai rodar essa tabelinha aqui que eu criei, tabelinha, digamos assim, né? E aí ele vai dar os alertas conforme o gênero da pessoa, se é masculino ou feminino, ele usa essa outra etapa aqui, certo? Então é bem simples, as mensagens vão informar se está abaixo do peso, normal, um pouco acima do peso, acima do peso e obeso, né? A tabelinha simples do IMC, tá? Então ele vai fazer isso. E aí, deixa eu diminuir aqui a nossa funçãozinha. Para vocês verem aqui, eu tirei a nossa view que tinha aqui em cima, certo? Eu defini o Image Background, que é um componente do React Native, aqui, isso. E dentro desse assets, eu baixei uma imagem no Google mesmo, e aí eu coloco aqui usando o Source Require, tá? E passo o endereço da pasta. Basicamente isso. E aí vocês já podem ver aqui que já está bonitinha essa nossa telinha. Antes da gente continuar, eu quero subir esse status bar aqui para cima, tá? Para a gente poder mexer nele depois. Deixa eu tirar esse S perdido. Aqui eu posso botar dark, por exemplo. E aí a minha barrinha lá em cima, ela deve ficar escura. Vamos atualizar aqui. Atualizando o aplicativo aqui. Obviamente os ícones estão escuros. E o light, os ícones devem ficar brancos, certo? Então aqui eu não estou usando nada além disso. Então vamos botar dark para a gente poder ver, né? Então basicamente é isso. O aplicativo está pronto. A gente digita aqui o nosso peso 185, desculpa, a altura, e o nosso peso 135. Clique em calcular e ele... Eita! Eu esqueci de mudar que eu sou masculino por enquanto, né? Então vamos lá. Agora sim, ó, está obeso. Porque o que aconteceu? Se eu colocar feminino, ele vai dizer que está obesa. A sacadinha do true ou false ali, né? Se fosse uma lista, conseguiria trabalhar com isso, mas enfim. Então aqui tem esse detalhezinho. E também o nosso valor, né? Que cai então naquelas condições, né? 39, ele vai a 39.44, é maior que 31, então toca esse alerta aqui, beleza? Então está finalizado aí o nosso projetinho com o IMC, e na próxima etapa eu vou estar fazendo então um layout um pouquinho mais bonitinho, com alguns outros detalhes, usando esse mesmo projeto aqui, para a gente não também se perder aí nas coisas, certo? Beleza, pessoal? Obrigado para quem assistiu até aqui. Se quiserem dar dicas, mandem aí nos comentários. E valeu!